Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma atividade aqui no curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu, o nosso Lab GNU ao vivo. Hoje o Lab GNU, hashtag 73. Nossa senhora, quantos Lab GNUs. Hoje, excepcionalmente numa quarta-feira, porque ontem não foi possível, mas é o Lab GNU da nossa semana, que toda vez acontece nas terças-feiras, a partir das 19 horas, né? Hoje, na quarta, 2 de março de 2022. E para você chegar aqui, você acessa por creteu.com.br/labgnu. E você vai ser redirecionado para uma sala do Jitsi, no nosso servidor Malamanhado, que é mantido pelo nosso colega amigo Luiz Leal. Muito obrigado, Luiz. E você, está curtindo aí os nossos laboratórios? Quer apoiar? Então tem aí as formas de fazer um apoio financeiro pelo Nubank, PicPay, PagSeguro, né? Ou pelo meu Pix, ou ainda, se você quiser fazer uma colaboração recorrente, tem a nossa campanha no Apoia-se, apoia.se/curso GNU. Muito obrigado a todos e todas que estão colaborando. E uma das formas de colaborar, né, que eu sempre falo, é a de vir aqui presencialmente, na medida do possível, se presencialmente, né, mas aqui participando ao vivo. Então, obrigado pela presença do Juca, dos Tiagos, que tem mais de um Tiago aqui, do Elton, do Rony, e tem mais alguém aqui que é o Sid Clay. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito bem. Lembrando sempre que você me encontra nas mídias sociais por @Creteu, e a gente tem lá o nosso grupo, que é o t.me/curso GNU no Telegram, que também está na rede Matrix com o mesmo nome, Curso GNU. Por enquanto o Telegram está ainda funcionando, né? A gente não sabe se isso vai continuar ou não, mas de toda forma estamos aí ainda no Telegram. Muito bem. E vamos lá, já temos aqui algumas perguntas, né? Que, como sempre, vocês já sabem aqui que a gente responde a todas, né? Porque uma das respostas possíveis é não sei, né? E o Sid Clay soltou aqui uns desafios, né? Pedindo para que eu falasse, tudo complicado aqui, né, Sid Clay, mas fazendo uma comparação entre o RunInit e o systemd, né? O RunIt e o systemd. Bom, o RunIt e o systemd são dois sistemas de iniciação, né? Sabem que eu não gosto daquela palavra inicialização, que não tem nada a ver, né? Mas iniciação, né? Ou seja, aquela ferramenta que é chamada pelo kernel logo no início, quando ele é carregado pelo bootloader, né? E o kernel roda ainda um script anterior, que também chama init, para carregar módulos que não estejam embutidos nele, para poder dar conta de montar o barra e tal. Montado o barra efetivo, aquele que está no dispositivo mesmo que a gente vai usar, o HD, o SSD, etc., vai rodar um sistema de iniciação, que vai carregar a infraestrutura de rede, atribuir IP, vai rodar serviços, servidores, né? Servidor gráfico, servidor SSH, servidor web, servidor de impressão e tantos quantos forem os serviços que estiverem configurados naquela máquina, né? Todos dois, o RunIt e o systemd, assim como outros, como o OpenRC e outros tantos, têm essa função, né? Existe aí toda aquela confusão, a gente já gravou vídeos sobre isso, a gente já fez um monte de coisa sobre isso para falar do systemd, por conta do systemd se envolver em muito mais coisa do que isso, né? E complicar um pouco as coisas, a meu ver, né? O RunIt, ele é mais enxuto, né? Não sai se metendo em várias coisas, né? O que é o se metendo em várias coisas? O se metendo em várias coisas... Só um instantinho aqui, por favor. Muito bem. Então, aí o que acontece? O systemd se mete, digamos assim, num monte de coisa, ou seja, transcende ao que seria um sistema de iniciação. Porque quer cuidar de login, quer cuidar de horário, quer cuidar dizem até que em outras versões aí
do home dos usuários, ou seja, um monte de tarefas. E tem o programa vai ficando cada vez maior, muito mais difícil de ser substituído, porque, a meu ver, tem muita coisa que não precisaria depender dele, mas sai dependendo dele, então a gente fica meio amarrado, né? O Debian, por exemplo, num dado momento, e isso de vez em quando volta à discussão, optou por usar o systemd, né? Inclusive, a partir dele surge uma nova distribuição, que é o Devuan, né? Que é fundamentalmente um Debian, em que os pacotes não dependem do systemd, né? Então, o systemd tem essa pecha aí de ser uma coisa muito grande, maior do que devia, e cheio de dependências, e meio que obrigando uma tendência, né? Que, aliás, é uma coisa que a gente precisa discutir bastante, que vem acontecendo, né? A meu ver, existe um ataque frontal aos princípios do software livre, né? E muita gente, às vezes, não percebe essa tendência, não entende isso, porque acha que basta o software ser livre, que de fato a liberdade está garantida, né? E o que a gente tem visto não é exatamente isso, né? A gente tem visto interferência de corporações que não têm interesse no software livre, impondo a sua forma de fazer as coisas, os seus valores, e infelizmente algumas distribuições vão nessa onda, né? Então a gente vê muito isso acontecendo no GNOME, vê muito isso acontecendo no systemd, né? Então não é propriamente uma imposição tácita, mas é quase que uma imposição, né? Porque essas ferramentas vão crescendo e elas não têm a simplicidade dos sistemas Unix-like, né? Elas, ao contrário de ser uma coisa simples, cuidando de uma única coisa, é uma coisa extremamente complexa, cuidando de tudo, né? Até o pessoal brinca que logo logo a gente vai ter o systemd OS, né? Quer dizer, o sistema operacional. Tem até bootloader do systemd, né? Então é muita coisa que fica se interligando e dificultando, na verdade, essa simplicidade tão bacana que a gente tem no GNU, que a gente tem no Unix-like, de poder facilmente substituir componentes, né? Quando isso vai crescendo, essa facilidade que é fenomenal vai indo por água abaixo. Então, o software, mesmo ele sendo livre, a gente não fica preso àquela coisa, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu poderia falar. Não conheço com profundidade o Runit, eu não uso só o systemd, porque é o que tem no Debian, por enquanto, né? Tenho alguns experimentos aqui de usar o OpenRC, mas são só experimentos, né? A gente tem muita coisa que a gente não consegue instalar, porque depende, e essa dependência é meio forçada, né? Mas depende do systemd, né? Então a coisa vai ficando complicada, né? Eu acho, para falar a verdade, né, que tem muita conversa nisso, né? Porque a galera tem uma visão muito desktopiana, digamos assim, muito ligada ao desktop. Ah, o tempo de boot, não sei o que, o tempo de boot. O tempo de boot é uma coisa que pode ter alguma relevância para desktop, especialmente para quem gosta de ficar dando reboot na máquina, que não é o meu caso, né? E acho que não deva ser o caso de ninguém. Reboot para quê? Não tem por que dar reboot, né? Não trocou o kernel? E olhe lá, hein? Né? Mas, enfim, o fato é que fica tudo na dependência desse sujeito. Então, eu acho bem complicado isso, né? Eu preferia poder ter a possibilidade... É verdade, viu, Juca? Se a gente for falar de todas as questões do systemd, de toda a problemática do systemd, vai ter que se estender demais nessa conversa, né? Já foi falado aqui várias coisas, mas eu não vou deixar aqui o nosso Sid Clay sem resposta, né? Outra é só pergunta braba, né? Outra, ele pede para a gente fazer aí algum tipo de comparação entre a glibc e o Musli, sei lá como é que lê isso, M-U-S-L, né? O Musli, que é em userland, né? No espaço de usuário, um conjunto de bibliotecas, um conjunto de funções para interligar as coisas com as APIs do kernel, né? Então, o que é usado num sistema GNU com o kernel Linux é a GNU libc, né? A glibc aí, né?
Mas a gente tem uma outra que é essa música, que ela, em tese, ela não substitui, viu? Assim, para qualquer uso, né? CD Clay. Ela tem o objetivo de ser mais leve, de ser POSIX e tudo mais, né? E de ser pequenininha. Então ela é usada muitas vezes em dispositivos embarcados e tudo mais. Eu não sei se o objetivo é substituir para um servidor, para um desktop e tudo mais, né? E tem questões de licença também aí envolvidas, né? A licença, até onde eu sei, é diferente, né? Deixa eu confirmar aqui, mas a licença, se não me falha a memória, né? É uma licença permissiva que a gente chama, né? Uma licença que não tem as características de copyleft, né? Vamos ver se a gente acha isso aqui. Se alguém quiser ajudar a procurar aí, eu agradeço. Tem aqui o tar.gz, onde é que está a licença? Tem aqui, não quero clonar, não, quero acessar aqui, git, não, onde é que está, log, referências, tree, commit. Vamos ver se a gente acha aqui a licença. Tá aqui, version, readme, copyright. Copyright, e onde é que está? Não é GPL, né? Olha lá, é MIT. Então, estou procurando aqui no site do Musli, é uma licença MIT Standard, ou seja, uma licença que a gente chama de permissiva, uma licença que não coloca os valores do copyleft na jogada, né? E tem, de fato, pessoas e empresas que têm preferência por licenças que não têm copyleft, né? Eu penso que quem é ligado ao software livre e por ser ligado ao software livre está interessado na liberdade do usuário, no sentido das pessoas, né? De fato, né? E faz com que a gente tenha uma preferência por licenças copyleft, né? As licenças copyleft são aquelas que são open source, são software livre, são open source porque estão lá definidas pela OSI, né, como uma das licenças aceitas, né, que segue os 10 itens que definem o que é open source, e ao mesmo tempo são software livre porque são aceitas pela Free Software Foundation como licenças que garantem as 4 liberdades essenciais dos usuários. Mas as licenças que têm copyleft, elas têm uma garantia de que se o código é alterado e distribuído, ele precisa ser distribuído com a mesma licença original. Desta forma, um software que tem copyleft, ele nasce livre e morrerá livre, ou seja, toda distribuição alterada do código precisa ser distribuída também com uma licença livre, né? Desta forma, eu imagino que a liberdade do usuário, das pessoas, está mais que garantida, está preservada, né? Já uma licença que a gente chama permissiva, né? Que é uma licença que é como essa MIT ou Apache e tantas outras, né? BSD e tantas outras, né? São licenças que definem o software que está sob essa licença como um software livre, porque são licenças aceitas pela Free Software Foundation, porque garantem as 4 liberdades essenciais. São licenças open source, porque pela OSI são aceitas como licenças que garantem os 10 itens que definem o open source. Mas essas licenças permitem que uma versão modificada, boa noite Simplex, boa noite Edu, a versão modificada pode ser distribuída sobre qualquer outra licença, né? E isso, para quem está preocupado com a licença dos usuários, com a liberdade dos usuários, não é muito legal, né? Por quê? Porque um software nessas condições pode nascer livre e alguma empresa ou alguma pessoa criar uma versão modificada desse software e distribuí-la de uma forma proprietária, né? Sob uma licença proprietária. Então, um código que nasce livre, a sua continuação
pode não ser livre, o que, a meu ver, fragiliza em muito a liberdade do usuário, né? Então, eu acho ruim essa forma, né? Mas é inegável que há pessoas, e especialmente corporações, que não estão muito interessadas nos outros usuários. Elas, corporações e pessoas, se aproveitam da liberdade do software livre para os seus próprios interesses exclusivamente, né? Porque aí modificam esse software e distribuem esse software de forma proprietária. A gente pode dar um exemplo, né? Um exemplo que eu acho que é bem característico disso, né? A Microsoft não teve condição de fazer um navegador de internet minimamente aceitável para os dias de hoje. E o que eles fizeram? Eles pegaram o código de um software livre, de um software open source, que é licenciado por licenças permissivas, que é o Chromium, né? E construíram a partir desse código um outro software, que é o chamado Edge, né? Que é o navegador atual, padrão aí da Microsoft, né? Só que distribuem esse software sob uma licença proprietária. Então, aquele mundaréu de código que está lá no Chromium é fechado e eles impõem algumas alterações e etc. e distribuem isso de forma proprietária, fazendo com que o usuário dance, né? Então, a empresa em si se beneficia de todo o desenvolvimento que foi feito anteriormente, né? E fechando o código, ela passa a abusar do usuário, porque o usuário não tem as liberdades que ela própria teve. Isso não me parece nem um pouco satisfatório. A meu ver, o desenvolvedor que desenvolve assim está atirando no próprio pé, né? E não acho que seja a forma mais bacana de respeitar os usuários. Por isso eu dou preferência evidente às licenças copyleft, pensando numa coisa mais prolongada, de maior tempo e tudo mais, né? O Simplex aqui fala que, como é que é? Mudar a câmera para eu ficar em destaque, ao invés do quadro do curso GNU. Ah, pode ser, Simplex. É que, enfim, né? A câmera aqui não é grande coisa, então eu acabo sempre priorizando aquela menorzinha, né? Para não ficar assim na tela grande, mas obrigado aí pela tua sugestão. Não sei se é só essa sua participação hoje aqui, mas... Juca, eu falei um monte aqui, fica à vontade, Sid Clay. O Sid Clay fala, acho que ainda na história do Systemd, né? Exatamente, ele diz que o Systemd vai contra a filosofia KISS, Keep It Simple, Stupid. Mantenha isso simples, ô Zé Ruela, né? De fato, é tudo que não é KISS, né? Que é uma ferramenta para controlar um monte de coisa, os arquivos... como, por exemplo, os de log, né? Porque no Systemd tem um sistema de logs também, são binários os arquivos, e a gente não curte muito essas coisas, né? A gente prefere arquivo texto, né? Porque arquivo texto são extremamente flexíveis, porque qualquer linguagem de programação, N mil programas de manipulação de arquivos, manipula texto, né? Texto é uma interface dita universal, né? Então a gente consegue, num dia desses aqui num laboratório, a gente fez um monte de brincadeiras aí, propostas pelo Juca, não é? Em que a gente fez um encadeamento de um monte de ferramentas muito simples que em conjunto fazem uma coisa que até pode ser mais complexa. Mas tudo isso é possível porque o resultado dessas ferramentas é texto, ou seja, elas trabalham com texto. Então a gente consegue com isso fazer esse encadeamento e construir coisas mais complexas. Quando a ferramenta usa um formato que não é texto, aí, como o software é livre, tudo bem, a forma de armazenar isso binariamente está ali descrita no código, né? Mas isso nos obriga a usar aquela ferramenta para conseguir dali obter texto. Então tem uma parte a mais na história que normalmente não é agradável, né, para a interligação das coisas, para juntar uma coisa com a outra, né? Então nada legal também, a meu ver, né? O Juca também comenta que essas licenças aí, na opinião dele, são licenças fracas.
Eu acho que são fracas, né? Especialmente no quesito de controlar a liberdade, garantir a liberdade do coletivo, né? Dos usuários de forma geral e sempre, né? Não tenho dúvida disso, né? E mais alguma dúvida, alguma encrenca? Ô, Tiago, acabou aquela cópia aí para a gente analisar mais alguma coisa? O Tiago falou de um problema que Sim, ele está tendo. finalizou. A Beleza. cópia finalizou. Então vamos lá, deixa eu mudar aqui para o meu terminal e vamos ver aqui. Eu já estou aqui na tua máquina, ver se continua conectado aqui. Continua, né? Você está aí num live CD, não é isso? Isso, subiu um live CD aqui do Lubuntu. Lubuntu, né? Pronto, estamos aqui com uma toda poderosa rutinha. Vamos dar uma olhada aqui no. Não sei se você já instalou. Não. Vamos instalar aqui apt install. Tá meio lento aqui. É o Smart. Não tem Bash Completist aqui. Não lembro o nome da ferramenta. Deixa eu achar aqui o nome da ferramenta. Que eu nunca lembro de cabeça, mas eu acho que é Smart Tools mesmo. Smart Mon Tools. Então vamos lá. Smart Mon Tools. Que serve para a gente fazer não precisa de pacotes sugeridos nenhum, para a gente fazer alguma verificação aí nos discos que tem implementado essa funcionalidade de Smart Tools aí, né, que possibilita a gente ter algumas informações de nível mais baixo aí do dispositivo para saber se ele está falhando ou não, o que acontece, né? Como é que você chegou à conclusão, Tiago, que o disco estava com um problema? O que aconteceu para você tirar essa conclusão? Sim, eu estava usando ele à tarde e executei o comando apt update e apareceu uma letra E maiúscula, vermelha, né, informando que o pacote estava quebrado. Então alguém me sugeriu para executar um comando, até O vou... pacote estava quebrado? Não entendi. Isso. Uma letra vermelha grande apareceu após eu executar o comando apt update. Mas, então vamos lá, Tiago. Talvez não sirva para essa, mas letra grande vermelha é ótimo, porque nos chama atenção. Mas vamos lá. Toda vez que aparecer um erro na tua tela, cara, tira uma foto, tira um print screen, copia o texto. Porque essa é a parte fundamental para a gente procurar problema. Né? Para a gente procurar a solução de um problema é a partir da mensagem. Mesmo que aquela mensagem não faça sentido completo para quem está lidando, então essa é a hora de copiar, tirar fotografia, porque vai ser a base da nossa investigação, tá certo? Porque muita coisa pode dar uma mensagem de erro, né? Desde uma coisa simples como caiu a conectividade de internet, e aí você vai fazer uma atualização, vai dar uma mensagem de erro. O DNS está com um problema. Você vai tentar fazer uma atualização, vai dar uma mensagem de erro. Os pacotes estão não íntegros por conta de algum problema, parou a atualização de um pacote no meio, parou a instalação de um pacote no meio, a máquina desligou, sei lá, tem tanta coisa que pode acontecer e que pode dar uma mensagem de erro, né? Que para que a gente possa sempre poder investigar, então é importante isso. Se você tem um problema, você não sabe resolver, mas quem vai te ajudar a resolver precisa dessas mensagens, tá certo? Tá certo. Então, vamos lá. Primeiro eu vou dar um fdisk -L aqui para a gente ver os dispositivos que tem aí. Né? Essa mensagem aqui em vermelho, ó, a partição 2 não inicia na borda física, né? Então, quando você criou aí os tempos, você deve ter usado Gparted ou coisa parecida, deu umas remodeladas nessas partições. Isso às vezes acontece, né? Porque o disco tem uma divisão por setores, né? E o particionamento também tem uma divisão por setores. O ideal é que os intervalos entre setores para definir o tamanho das partições coincidam com múltiplos dos setores físicos, efetivamente. Por que isso? Porque assim, cada vez que eu for ler um setor lógico, corresponde a um múltiplo inteiro de setores físicos.
Quando isso não acontece, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que um setor lógico ocupe mais de um setor físico, ou se não ocupa mais de um, ocupa um e mais um pedacinho, dois e mais um pedacinho, né? E isso é ruim, do ponto de vista de performance e tal e coisa. Então a gente precisa ou deve tomar cuidado com isso, e é isso que está dizendo essa mensagem aí do FDisk, né? Você tem, deixa eu rodar de novo aqui o FDisk passando um LES aqui. O HD tá plugado aqui, HD externo. Eu tô vendo que tem aqui ZRAM, ZRAM 1, tudo isso no Live CD, é? Tem o SDA de 400 GB ou 500, né, arredondando. Isso, esse é o SSD. E o SDB, que é um outro disco, que inclusive tem o maledeto aí, pelo visto, né? Pelo tipo de partição aí, me sugere que isso seja do janelão, não é? Ah, o HD ele usa no Windows e no Linux. Mas o HD tá tranquilo. É isso, esse é esse M3 Portable aqui é o SDB de 1 tera, né? Que Isso. você usa nos dois, Externo, né? isso. Tá. E ele tá ligado aí por quê agora? Você tava copiando para ele, é isso? É porque eu posso até desplugar ele aqui. Não, tudo não precisa. Bom, o que você está suspeitando de ter algum problema é o SDA, então, né? Isso, 400 GB. Então vamos rodar aqui um Smart Tools, aliás, é Smart CTL. Smart CTL é sempre bom. Smart CTL é sempre bom, não é, Simplex? A gente olhar o manual, né? E ver aqui as informações e o que a gente pode fazer com o Smart CTL. Então vão ter aqui algumas orientações disso. Se não me engano, o parâmetro padrão aqui de olhar tudo é o "-a". Mas vamos olhar aqui. Tem "-i", que mostra informações de modelo, número de série, versão do firmware e outros que tais. E tem aqui, acho que é o "-a". O "-a" imprime ou mostra todas as informações Smart de um disco aí, né? Então vamos rodar esse Smart CTL "-a", e vamos dizer aqui o nome do dispositivo, que é o SDA. E vamos dar um pipe LES aqui para a gente enxergar isso melhor. E vamos ver aqui, ó. Smart CTL, as informações de copyright aí do Smart Mount Tools, né? E aqui as informações do dispositivo. É um modelo SSD 480 GB, o número de série Y, a versão do firmware, a capacidade, o tamanho do setor físico, é esse que eu estava me referindo, a tecnologia, que é SSD, 2,5 polegadas. Se eu quiser ter mais informações aí da base de dados, eu boto um "-p show all", mas vamos lá, ATA, versão do ATA, SATA, versão do SATA e a velocidade, o horário, e vamos ver aqui, o Smart Support está habilitado, e vamos olhar aqui que são todas informações bastante técnicas aqui, né? Eu confesso que eu não entendo todas elas, mas vamos olhar aqui. Tem umas que indicam que essa ferramenta ela serve para a gente conseguir detectar, antes do problema ficar grave, né, de que o disco está morrendo, né? E discos fatalmente morrerão, tal e qual os seres vivos, né? Vamos olhar aqui. Update. Eu não estou vendo nada alarmante aqui, hein? Nenhum erro. Tem uns testes que podem ser feitos mais intensivos, mas eu vou tentar fazer um pouco diferente aqui. Vou rodar um LSBLK e vou tentar montar a tua
instalação aí. Eu vou primeiro desmontar essa montagem automática aí para ficar mais claro para a gente, mais fácil. Então eu vou desmontar aqui tudo que tiver aqui. Tá desmontado. Tá busy. Você tá com o gerenciador de arquivos aberto aí, essas coisas ou não? Parece que sim, né? Deixa eu ver aqui. Ou a cópia ainda tá rolando, como é que é? Que eu tô vendo, ele tá me dizendo aqui essa partição. Tinha um terminal aberto aqui. Essa partição SDA6 estava em uso. Pronto, agora LSBLK desmontei, né? Então vamos lá. A gente tem aqui o. Deixa eu fazer Ctrl B. A gente tem aqui o SDA1 de 180 GB e o SDA6. O SDA6 deve ser o home, né, Tiago? E o SDA1 o barra, né? Então vamos montar o SDA1 aqui. Mount barra dev barra SDA1. Eu vou montar no barra MNT aqui. Montou, não disse que tem nenhum erro aqui, né? Vou dar um ls no barra MNT. Tá lá bonitinho, tem cara de um GNU. Vamos dar um ls barra MNT home pra gente ver que vai estar vazio aí, não tem nada, né? Então vamos montar também ele aí. Mount barra dev SDA6 no barra MNT home. Maravilha. Será que você tem aí Art Install Scripts? Vamos ver. Art Install Scripts. Não está instalado. Vamos instalar só para a gente fazer um chroot aí. Um Art chroot no barra MNT e a gente. Olha lá, pronto. Estamos aqui no seu Lubuntu. Agora esse é o seu mesmo, hein? Então vamos rodar o apt update que você falou aí, que deu uma mensagem em vermelho. Oh, em vermelho não, para mim isso aí é preto, é azul, é verde, é amarelo, são lâmpadas piscando aí, né, cara? Tô vendo um monte de bugiganga. Tá escrito Lubuntu porque ele pegou do outro, mas é um Kali Linux, né? Isso. Tá, e um Kali Linux com uns trem aí que eu já não curti nem um pouco, cara. Mas não VS é. Code. É para poder desenvolver sites. Sim, né? Para poder não, cara. Tem milhões de ferramentas para poder desenvolver isso. Você escolheu usar essa e eu acho péssimo. Acho péssimo porque está fora dos repositórios padrão da distribuição que você quis usar. E isso é sinal de possibilidade de problemas. No caso aí, além de tudo, né, é de uma fonte, a meu ver, não muito confiável, né, para dizer o mínimo, né, e um software que tem uma versão, por exemplo, que não está com as tais das telemetrias e tudo mais. Então, acho que você poderia pensar nisso. Mesma coisa aí o Vivaldi, né, que inclusive, salvo engano, nem é software livre, né, e Node Source, quer dizer, tem um bocado de coisa fora dos repositórios oficiais. Você faz o que você quiser e assim deve ser, o software livre é para isso mesmo, né? Mas eu acho que isso compromete um pouco a integridade, ou muito, a integridade do teu sistema. Vamos dar um apt upgrade aqui. E tem aqui pacotes que foram instalados e que não estão mais sendo utilizados. Por exemplo, Perl módulos do Perl 5.32, porque você fez uma atualização e mudou para o 5.34. Então, são pacotes que foram instalados de forma automática e não precisam mais. Então, um apt auto remove vai remover esses caras que não estão sendo usados por nenhum outro e, portanto, podem ser removidos. Pacotes que foram instalados como dependências e tudo mais e que podem ser removidas, né? E vamos brincar um pouquinho aqui para ver se a gente consegue reproduzir aí o problema que você teve, né? Eu vi que tem duas versões de kernel aí, ó, a 5.16 e a 5.15. Não sei se você quer manter as duas mesmo ou não, né? Só uma mesmo. Então vamos remover ela. Ó. apt purge linux image e temos aí o 5.15
E vamos ver se tem Linux headers. Não tem, então vamos só remover essa mesmo aí. Não precisa de ter duas versões de kernel. Pode ter, de boa, né? A gente sabe que toda vez que a gente instala uma nova versão de kernel, um pacote de kernel, a anterior permanece. E tem que permanecer mesmo, porque vai que essa nova tem algum problema com a sua máquina, como é que você vai arrumar, né? Precisa de dar boot na máquina e para isso vai precisar de um kernel. Então, removemos ela daí. Vamos ver o que a gente pode ver mais aqui. Como é que está o espaço aí. Vamos dar um demesg aqui, vamos ver se a gente consegue ver alguma mensagem. Em algum momento aí deu um segfault. Em algum momento aí deu alguma coisa, deixa eu ver. Podemos rodar também aqui o Journal CTL, que é o que vê os logs, apesar que o Journal CTL acho que não vai rodar aqui não, porque não tá com... Não tá... Tá vendo? Não tem entrada porque o Journal CTL não tá rodando, né? O serviço do systemd não tá rodando. Tá, isso já é ruim. Vê como é mais fácil um arquivo texto, ó. /var/log. A gente tem aqui um arquivo chamado syslog, né? Então eu posso olhar o syslog, ó. Syslog, que é produzido pelo servidor efetivamente de log, que é o rsyslog, né? E a gente vê, ó, 27 de fevereiro, vamos aqui por último, né? Shift G lá no último. Então vamos lá, março às 17 horas. Acho que foi quando você deu boot aí, né? A última vez no teu sistema tem as mensagens aqui no teu sistema, deixa eu ver. Não, que esse horário aqui deve estar com horário. Você não consertou isso, né? Você não mexeu nisso, não? Se eu olhar aqui, date. Não, está com o horário certo. O horário local é esse, mas aqui acho que no syslog está mostrando o horário no UTC. Não. Essa máquina... umas 5 horas. Essa máquina é dual boot, cara? Não. Não? Só o Linux mesmo. Porque eu tô vendo essas mensagens às 17h10 aí. Não deve ter sido o final, mas ele já tem um Smart ID rodando ali, mas vamos ver se tem alguma coisa aqui que nos indique algum problema. Que horas foi que aconteceu o problema que você relatou? Entre 5 horas. Aí quando eu executei o comando que eu postei aqui nas mensagens, sudo apt update 2e comercial sudo apt -y full upgrade. Muito bem. Aí quando eu não sei onde é que você pegou isso aí, que não se usa isso, tá? Nada de "-y", cara. "-y" significa responder sim para todas as perguntas. E isso muitas vezes pode... Algumas vezes pode não dar nada, mas muitas vezes pode dar coisas catastróficas, né? A gente não deve usar isso de maneira nenhuma. É preguiça de apertar Enter na hora que vem a pergunta? Não rola, né? Então eu não sei que mensagem foi. Quando você faz um full upgrade... O que é o full upgrade? O full upgrade é o upgrade, portanto fazendo atualização de pacotes, mas que para fazer essas atualizações de pacotes recorre a todos os recursos, como por exemplo remover outros pacotes. Para quem está usando uma distribuição como você está usando aqui, que é o rolling release, né, que vai sendo atualizado, a gente tem que usar, eventualmente isso pode ser usado, mas com cuidado, né? E justamente esse "-y" é que não faz cuidado nenhum, né? E aí pode ser catastrófico. Mas eu não estou vendo nenhum erro aqui de disco, coisa parecida até agora, né? Então não sei nem se foi isso que deu erro, né? Existem formas de fazer essa checagem, né? De ver, por exemplo, demora, né? Mas de ver, de pesquisar se tem bad blocks ou coisa desse tipo, né? Mas aqui, por enquanto, eu não estou vendo... Já estamos quase antes das 17 horas aqui, ó. Não estou vendo muito... Opa! De fato, aqui agora a gente tem um errinho aqui. Que pode ser do... Não sei se é do HD externo, esse I/O error aqui, né? Mas foi o SDB, ó, que deu esse erro.
Isso, Isso. se é um HD externo, pode ser o cabo mal conectado. Como é que você conecta ele aí? Internamente na placa-mãe. Você não disse que é externo? Não, o SSD tá interno, né? Não, o No SDB aí. o SDB. É o outro disco. Você não tem dois discos? Ele tá desconectado aqui Não, não estou do falando hardware. agora. Como é que você conecta esse outro disco aí? E tem um outro disco que é o Não, HD. esse disco, cara, que estava conectado ainda há pouco, que era o SDB. Não é esse? Pois é, então, eu tirei esse HD. Esse qual? Se for esse aí, SDB, falando que é o HD externo, Hum. eu conecto também ali na placa-mãe. Só que após ocorrer Como o assim eu update, eu conecto tirei. na placa-mãe, cara? Explica isso pra mim. É porque tem várias entradas aqui, lá internamente, né? Hum. Então eu deixo ele lá, Então por que você conectado. chama de externo? Ele não é externo. Você está conectando a máquina, a placa-mãe tem mais de um conector SATA, porque tem mais de um dispositivo possível. O barramento SATA pode se conectar a vários dispositivos, né? Aí é externo só no sentido que você de vez em quando liga, de vez em quando você desliga, é isso? Sim, mas aqui, ó, aqui no horário 17:01 e 34 segundos, Hum. tá falando que é o Kali Kernel. O Kali Kernel, se Não, esse Kali Kernel é o nome da SDB. máquina, cara. O nome da tua Pois máquina é é, a Kali, né? máquina está no SSD. Não, cara, você não está Não, entendendo. não está no SDB. Esta mensagem é uma mensagem de log. Na mensagem de log, a gente tem a data, a gente tem o horário, a gente tem o nome do host que produziu essa mensagem de log e quem é que foi que produziu essa mensagem de log, entendeu? Então não é onde está instalado, onde não está instalado. Qualquer mensagem aqui, qualquer mensagem na tua máquina, o host name da tua máquina, vamos ver, ó. cat/etc host name. O host name da tua máquina é Kali. Então, toda mensagem de log que vem da tua máquina vai aparecer Kali. Entendeu? Entendi. Agora, ali era uma mensagem que dizia respeito ao disco SDB, né? Esse disco SDB, Hum. se for o HD aqui, tá desconectado. Não, eu estou vendo dois discos aqui, cara. O SDA e o SDB. Não, o SDB é o HD externo. Eu posso até desplugar ele aqui. Você, Tiago, eu não estou olhando a tua máquina. Eu não sei o que você, de maneira precisa, está falando, né? Eu estou vendo Sim. aqui um SDB, né? E você está me falando de um outro disco, não é esse? Você tem um terceiro disco? O SSD que tem o sistema Kali Linux, Hum. ele não está reiniciando mesmo assim. Eu desconecto tudo e só deixo o SSD e ele aparece o erro de I/O. Agora esse Aparece em que momento? 931 GB Hum. aqui é o HD externo aqui que eu coloquei agora. Hum. Inclusive eu usei ele Sim, hoje mas a pela primeira vez mensagem agora há de a pouco. mensagem de erro que eu vi ali dizia respeito ao SDB. Então, esse você conecta como na máquina? Com o conector da placa-mãe. E por que você chama de externo? Não estou entendendo. Não, esse eu chamo de interno. Esse qual, querido? Tá fazendo confusão, cara. Não, então é melhor tirar Vamos o lá. HD, Não, tirar o não, não HD tira externo nada, não aqui. mexe em nada, cara. Vamos objetivamente entender a coisa. Você está confundindo e a gente não está entendendo. Então vamos lá, devagarinho. Quantos discos você tem? Nesse momento aqui agora, e também à tarde eu tava usando só dois. Hum. Tudo com o conector da placa-mãe. Hum. Agora, antes da live, eu tô colocando um HD externo aqui para salvar os arquivos. Certo. Tá, Aí, então. nesse momento aqui tem um HD externo de 900 Hum. e o SSD
de 480 GB. Então, mas naquele momento que eu vi a mensagem, tinha um HD chamado SDB. O fato de chamar SDB, a gente não identifica qual é o Tudo bem. disco. Tá? Esse SDB Hum. pode ser o HD, né, que estava conectado à tarde. Né? Quando deu problema, eu desliguei todo o hardware aqui, tirei ele e só liguei o SSD. Tá, mas vamos combinar esse negócio de externo e interno, cara. Se você liga com um conector SATA 3 na mainboard, esse HD não é externo, ele é interno. Inclusive, você não deve ligar e desligar com a máquina ligada. Diga-se de passagem. Você faz isso? Isso. Não, faço não. Desliguei tudo, tirei o cabo de alimentação. Liguei para poder tirar um pouco da carga elétrica, corrente elétrica. Depois eu desconectei. Bom, mas ali a gente viu que tinha uma mensagem de erro ali. Como você tira e põe o cabo, o fato de ter uma mensagem de erro numa coisa que está em movimento ali, pode ser simplesmente um mau contato qualquer, uma coisa nesse sentido. Vai dar IO error também. Muito bem. Então, onde é que aparece o IO error? Quando você boota a máquina, aparece a IO error. Você tirou uma foto disso, alguma coisa? Sim, eu mandei até no Telegram aqui. É na reiniciação do sistema, né? Personal. Deixa eu ver aqui. Você mandou aqui no para mim, você mandou para onde? Do grupo coletivo. No grupo do curso GNU. Deixa eu ver. Isso. Que hora você mandou isso? Mandei. Deixa eu ver aqui, vai ser rapidinho. 18h01. Ah, tá. Achei aqui. Vamos ver. Isso é quando você deu um boot, é isso? Isso. Isso é depois que eu executei o comando, né? Full Y, depois eu reiniciei o sistema. Beleza. Então quando você dá boot na máquina, aparece isso. Isso. Agora quando eu dou boot na máquina, aparece isso. Tô olhando aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal. Sim. A tela que você mandou é esta aqui. Echo, papapá, disable this message, IO error, SDA. Aí aqui é no SDA, né? E depois que aparece essa mensagem, o que acontece? Aí só fica nisso mesmo. E isso aí, para aparecer essa mensagem, eu fiz o comando de terminal, Ctrl Alt F1. Aí aparece isso, fica assim sempre. Tá, mas o teu Kali tá funcionando mesmo com essas mensagens ou não? Não, aí não funciona. Eu consigo entrar no login. Isso aí é antes de chegar no login. E para aparecer essas mensagens aí, porque ainda não aparece, só fica preto a tela sempre. Eu aperto Ctrl Alt F1 e começo a ver essas escritas assim. Que a minha intenção era usar o terminal, né? Antes do login para poder verificar, mas aí aparecem essas mensagens e já eu. Isso aí, a meu ver, não tem nenhuma relação com a atualização, não, hein? Mas vamos olhar com mais cuidado aqui, né? Entendi. Porque do que eu tô vendo isso aí, desses boots que você fez, eu não vi a gente aqui tá no sistema, né? Então, tá aqui. Tô usando o disco que você disse ter problema aí, né? Vamos rodar um Groove install /dev SDA. Vamos ver se a gente vê algum problema aqui. Não tem nenhum problema aí. A gente vai precisar dar uma pesquisada melhor nesse erro aí, mas eu não achei. Deixa eu procurar aqui. grep. Deixa eu colar lá a mensagem bonitinho que fala. Vamos procurar por SDA aí, né? Procurar por SDA. SDA no syslog.
leso aqui. No dia 27, né? Mas não é hoje. Vamos para hoje aqui. Na madrugada, aparecendo todas as horas aqui que você andou dando boot aí. Ops. Laboratório é todo mundo que quiser dar palpite, dá palpite, né? Às vezes alguém enxerga alguma coisa que eu não estou enxergando, né? Se esse aí aconteceu antes de carregar o se estender, não fica log. Ah, sim, claro que não. Mas tá querendo ver se teve alguma coisa antes, né, Simplex? É isso aí mesmo que eu tô falando. Se foi antes de carregar o bootloader, não fica registro, porque aí não Sim, tem, não com foi o certeza não. syslob. Sim, você tem razão. Mas eu tô falando antes de apresentar isso, entende? Tô tentando procurar alguma. alguma. O que é esse Haiku aí, cara? Isso não é um outro sistema? SDA6, Que SDA6. raio. Não sei. Acho que isso foi um update Groove, né? OS Probes, aí ele sai buscando tudo que é tipo de sistema que ele possa encontrar. Que tá aí, ó. Tá procurando herd. É, tá procurando para encontrar outros macOS Prober, né? É o update Groove, o OS Prober rodando com o update Groove. Vamos fazer um outro teste aqui. Não sei se você tem Deb Sans aí. Vamos ver. Deb Sans. Não tem. Então vamos instalar o Deb Sans. Porque o Deb Sans ele pode verificar a integridade de cada arquivo de um pacote. Então, se a gente verificar a integridade de todos os arquivos, de todos os pacotes, a gente pode forçar a barra para ver se aparece algum erro aí, né? Então, vamos lá. Deb Sans, deixa eu ir para um diretório do root. Deb Sans -A. A saída padrão vai para o log. A saída de erro vai para um arquivo chamado erros. E vamos rodar isso de todos os pacotes. Demoram um tempinho. Mas a gente vai forçar a barra para bastante coisa ser lida aí, calculada e etc. Para a gente ver se tem algum erro. Para a gente saber se tem algum erro no disco efetivamente. Ou alguma coisa que está errada aí no boot, né? Que também a gente vai poder testar aí de boa, né? Beleza, Thiago? Massa. Vamos rodando aí, então vamos aguardar aí. Para ver o que demora um pouquinho, né? Mas a gente vai esperando aí. Enquanto isso, fala Guilherme, fala Nilson, fala Micael. Beleza, Cretil. Boa fala noite. Rony, tudo em ordem? Boa noite, professor. Tudo bem, meu velho? SSD. Fabricante aleatório detectado. Fabricante. Mostrou lá naquela tela
do Smart Monitor, né? Do Smart CTL lá. Por enquanto não está aparecendo. Bom, aqui não ia aparecer nada mesmo, nem a mensagem de erro aqui, né? Vamos esperar acabar aqui. Eu vou fazer o seguinte, para o pessoal não ficar esperando, vou fazer aquela pausazinha e volto quando terminar isso aí. Muito bem, estamos de volta. Acabou de rodar aqui o DebSans. Vamos dar uma olhada. CAT, erros. Aparecem aqui três arquivos que estão marcados como arquivos que seriam de um pacote, mas não foram encontrados. Então, está dizendo que no pacote existe, mas o arquivo não existe. Mas isso, muito provavelmente, em virtude aí de como foi feito o pacote. E agora vamos ver aqui com grep -v ok, para a gente ver todas as linhas que não tem ok do log. E aí aqui a gente vai ver coisas que foram alteradas, que estão diferentes do que veio no pacote. Ó. Aí tem aqui esse King Fisher, tem o Neo4j, configuração que você deve ter mexido, e um negócio do Nessus aí também, que alguma atualização dele deve ter mexido aí, algum plugin aí, tá vendo? E também o Chains, Proxy Chains. Então, o que a gente acaba de fazer aqui, cara? Acabei de ler tudo que é arquivo, de tudo que é pacote, calculei os MD5 e não tivemos erro nenhum, cara. Então, eu acho que você não tem um problema no HD, não. A gente precisa ver o que está efetivamente acontecendo. Eu vou fazer uma outra coisa aqui, que é um update init RAM FS, -u de atualizar, -k de kernel para todas as versões de kernel. Diga. Mas pode desinstalar o Nessus. Não, ele não é o problema. Não precisa desinstalar nada, não. Ele não é o problema. Isso aí só está dizendo que esse arquivo está escrito que tem no pacote, mas não foi encontrado. É só o que está dizendo. Mas é bem fácil de ter sido problema no empacotamento, tá? Porque não é empacotamento do Debian, né? Então não tem o mesmo rigor, né? Ou, por exemplo, essa word list do Rockwell, você pode ter simplesmente descompactado o arquivo, né? O Rockwell txt.gz, e apagado esse arquivo. Então ele não existe mais, ele está dizendo, ó, esse cara aí não existe mais. Muito bem, rodei aqui o init RAM. Você tem como filmar a tela, cara? Aqui pra gente ver? Deixa eu ver aqui. Eu vou acessar aqui pelo celular. Porque aí a gente podia dar um boot e acompanhar isso para ver aí se a gente consegue. Porque a gente já fez a instalação do Groove, verifiquei tudo isso, não deu nenhum erro de nada, cara. Não deu aí erro. Para dar o boot eu vou precisar desligar tudo, que eu comprei um adaptador aqui para colocar o SSD via USB, né? Eu não tô entendendo, cara. O que eu tô falando só é assim, se você tiver a possibilidade de, a partir de um celular, filmar a tela do teu computador, pra gente poder dar um reboot e assistir o boot e ver o que vai acontecer, entendeu? Sem você mudar nada, não tira HD, não tira nada. Então, eu vou ter que tirar. Como assim? Não entendi. Eu coloquei o SSD em uma conexão a cabo na USB. Por quê? Para poder fazer aqui o Live CD. Eu tirei tudo, depois coloquei o Live CD no boot. Ô, Thiago, é assim. Toda vez que a gente vai analisar um problema, cara, a gente não pode sair mexendo, porque senão a gente não está mais analisando o problema, entende? Então você pode, por exemplo, se você tirou o HD do lugar e botou em outro lugar, você tem um outro cenário. Pode ser que o cabo que você usava antes é que está com problema, pode ser que a conexão que você usou antes é que está com problema, pode ser que o encaixe que você encaixou antes é que estava com problema, entendeu?
Então, eu não consigo entender. Se você tiver um celular para filmar, legal. Eu não consigo entender por que é que tem que desligar tudo para poder você dar um boot na máquina. Eu não consegui Ah, entender. tudo bem. Vou já entrar aqui na sala pelo celular. Ah. Que eu queria dar um boot do jeito que tá. Não, aí tem como, aí tem como. Oi? Não, aí tem, é possível, entendeu? Possível sim. Deixa eu ver aqui. Inclusive, estou vendo que o sistema de particionamento que você está usando aí é DOS, podia ser já GPT, né? Mais novinho. Por que você está usando boot BIOS ao invés de UEFI? Ixi, aí eu não sei. A tua máquina não é velha assim para você estar com essa instalação desse jeito antiga aí, né? Eu vou mexer então na BIOS depois para fazer essa alteração. Aí vai ter que alterar um bocado de coisa aí também na instalação, né? Mas não é para agora isso. Você está conseguindo aí para a gente... Eu tô procurando aqui a opção de filmar na tela. Você entrou na sala com o celular e o Jitsi, não? Foi no celular aqui. Fala, Sheuridi. Fala, Yuri. Creteu, Diga. o celular não tem. Não dá opção. Como Tá assim? apagada a opção de alterar a câmera. Eu não sei o que você está aprontando aí no teu celular, né? Tá É dizendo que eu acho não que tem você... permissão. Quem que não tem permissão? Eu, de compartilhar a tela aqui pelo Não, mas celular. não é compartilhar a tela, cara. Não, porque aí tem a opção de alterar a câmera. Pra usar a câmera aqui. Bom, você consegue filmar com o celular para depois você mostrar pra gente o boot? Consigo sim. Então a gente vai fazer isso. Ó. Deixa eu sair aqui do CHRoot. Então prepara o celular aí para você filmar e eu vou dar um reboot na máquina para a gente ver o boot acontecendo. Quando você começar a filmar, eu dou o Enter aqui. Tô filmando. Então vamos lá. Já deve ter começado o reboot, porque já derrubou o temate, né? Vai descrevendo aí, Tiago. Vamos esperar o Tiago voltar, então. A máquina Já voltou. Beleza. Vai descrevendo aí, então. tá finalizando o terminal. Não sei o que significa isso. Finish terminate. Então não Ligando. tá botando ainda, não botou ainda. Ainda tá ligado, mas tá fechando. E aí, vai descrevendo, Tiago. Tá aguardando o processo. Agora apareceu a imagem de apresentação do Ubuntu, que tá desligando. Loating. Pô, demora pra dar boot na tua máquina. Agora apareceu a tela preta e voltou a... Por favor, remova a instalação do Media Enter.
Isso. O CD do Ubuntu, Live CD, saiu aqui agora, abriu. Uhum. Vou colocar Beleza. ele novamente. Não precisa dele. Eu quero ver o boot da do sistema na Tá, máquina. tudo bem. Aí já vai dar o reboot aí. Vamos acompanhar aí. Para depois ver na filmagem. Ligando. Vou fazer aquela pausa lá enquanto o boot continua aí. Muito bem, estamos de volta aqui de outra forma, porque o Ultimate não está colaborando, né? E eu vou montar de novo aqui, porque houve algumas modificações aí, a gente precisa ver aí, né, Thiago? Então vamos lá. Isso. Vou montar o SDA1 no /MNT. Vou montar o /dev SDA6 no /MNT home. E vamos lá, art chroot /MNT. Estamos aí no Kali. Bem que a gente sabe que está no Kali. O LSB release -A mostra pra gente aí que a gente está no Kali. Muito bem. A gente só tem dois caras mesmo, que tem uma partição de 1K, tem o swap e tem o home. E o disco SDA1, SDA digo, tem, deixa eu olhar agora com mais calma aqui a tabela de partição. Aí depois esse aqui tá antes, a estendida, que buraco. Tem um buraco aqui entre um e outro, que é onde está essa outra aqui do swap. Ficou ruim. Estranho. Bom, vamos ver. Groove, install, /dev, SDA, menos target. Deixa eu colar aqui o comando. Para a gente fazer ele completo aí. Group install, menos target, recheck, SDA. No error report. Deixa eu dar uma olhada aqui no /boot. CFG. CD1F3 SPK PLKID CD tá certo. O ID dele
fazer uma coisa aqui. Vamos apagar esse cara aqui, que é onde ficam os módulos do Groovy. Aí quando a gente instala, vou botar aqui um menos debug, a gente vai ver que são copiados arquivos de outro lugar para aquele lugar lá, né? E aí a gente vai olhar aqui agora que voltou a ter o diretório lá, ó. Então foram copiados os módulos para lá outra vez e não deu erro na instalação. Ó, sem o debug, tudo em ordem. Muito estranho. Update Groovy. Beleza. Então o que eu preciso ver, cara, sem você mexer em nada das conexões e tudo, é botar desse jeito, porque não tá dando erro no disco em nenhum momento, entendeu? Não tá dando erro no disco em nenhum momento. Então vamos lá. Aí se não der, aí a gente vai ter que partir para outro tipo de parada. Beleza. Tudo prontinho. Então vamos lá, ó. Quando eu fizer o shutdown, cara, o que vai acontecer? Vai cuspir o CD, perfeito? Isso, perfeito, curtiu? Muito bem. Aí você tira o CD e deixa o boot continuar, entendeu? Ok, aí vai. Se pedir a BIOS, o que eu faço? Se o quê? Se pedir a BIOS, eu estou perguntando. Como assim já. pedir a BIOS? Só se pedir, porque. Eu não sei o que quer dizer pedir a BIOS, cara. Aperte mas eu vou ignorar, vou tipo direto, tá? Eu não sei o que você está falando, cara. Não estou entendendo. Não, beleza. Quando você dá boot, tem mais de um disco lá definido como o dispositivo. Então não entra no setup da BIOS, Isso, nada disso. certo? Deixa Beleza. ele botar sozinho, tá bom? Beleza, certo? É isso. Então vai, vamos lá. Mas você vai descrevendo aí o que está acontecendo, hein? Aham. E você tá removendo aqui a instalação do CD. Tirei aqui o CD, tá desligando. Voltei aqui o leitor. Como assim? Aperte Enter para poder Ah, tá. Tudo bem. desligar. Tá inicializando. E já está agora aqui no grupo do Kali. Ele acabou de carregar o Groovy. Só que tá dando a mensagem Valid Magic Number. Falhado boot. Tira uma foto disso aí. Isso. Tirar uma foto. O meu celular aqui ele voltou no Groovy. Voltou no Groovy? Voltou no Groovy. Então aperta C. Tira a foto lá. Você tirou a foto ou não? Não deu tempo. Eu falei, ele saiu e voltou no Groovy. Sozinho. Tá no menu do Groovy, é isso? Isso. Beleza. Então, eu aperto Enter para poder entrar. Não, quero que você aperte a letra C aí. Letra C. Peguei a letra C. Ele foi pro console do Groovy. Isso. Agora digita LS aí e tira uma foto. Aquela mesma informação que estava quando eu mandei uma foto de HD 0
né, entre parênteses, depois entre parênteses de novo, HD 0, MS-DOS 1. Então você tem pau na partição aí, cara. Oi? Tem pau no particionamento. Eu não dei muita bola para aquele negócio lá que estava em área diferente, mas tem pau no particionamento. Por isso que ele não consegue carregar o segundo estágio Quer dizer, ele carregou o groove, carregou o primeiro estágio, o segundo estágio, mas não consegue ler para frente a partição onde está o boot. Por isso que dá esse erro aí nessa leitura aí, cara. Então, o que a gente pode fazer como uma tentativa, já que é esse problema que está dando, vamos fazer o seguinte. Coloca o CD de novo. Essa porcaria aí não é Groove, cara. Eu não sei porque que eles fazem isso, cara. O CD do Debian é a mesma coisa. Ele tem 2 bootloaders. Aí, quando o boot é UFI, ele dá boot com o Groove. Quando o boot é BIOS, ele dá boot com o Syslinux. Aí com o Syslinux a gente não consegue usar a ferramenta legal para isso, né? E a tua instalação está para funcionar com boot BIOS, né? Que é tudo MBR e não tem a partição separada. A gente precisaria mexer nisso daí, cara, porque a gente vai ter que refazer a tabela de partições aí que está meio bugada para tentar descobrir por que é que não está conseguindo ler naquele espaço. Pode ser até que seja um espaço, porque existe um espaço entre a MBR e a primeira partição, que é onde fica coisas do Groove ali. E pelo visto está dando algum problema nisso, porque esse erro que está dando é quando vai carregar o kernel. E quando vai carregar o kernel, precisa rodar um programa que é o tal do Linux, que chama, que é um módulo também. E pelo visto está dando problema para ler isso daí. Como o disco está funcionando direitinho, a gente leu tudo do disco e tudo, não é esse o problema. O problema não é efetivamente não me parece, né, pelas evidências aqui que eu pude constatar, porque a gente leu N arquivos, né? Quer dizer, a gente leu todos os arquivos de todos os pacotes e não deu um único erro, né? Um disco que está ruim não tem esse comportamento, né? Então, parece que está tudo em ordem nisso, mas a questão do boot é que está problemática. Então, a gente pode fazer a coisa de algumas formas, né? Tentar de algumas maneiras. Se a sua BIOS tiver o EFI, aí eu consigo fazer uma mágica aí que, usando o Groove do Live CD do Lubuntu, a gente dá boot no teu Kali e aí arruma para ele virar o EFI, né? Essa seria uma possibilidade, mas eu acho que não vai caber neste laboratório aqui, pelo menos não na gravação. Então, existem algumas possibilidades. Me parece que o teu disco não está com problema e a gente precisa fazer isso. Então eu vou sugerir que você faça o seguinte, cara. Que você desligue tudo aí, bota seu HD externo, porque se a gente precisar copiar alguma coisa para ele, a gente tem como copiar, tá bom? E aí a gente junto lá acompanha a BIOS para você conseguir habilitar o EFI e dar boot pelo Live CD do Lubuntu, mas em modo UEFI, para a gente conseguir usar o Groove do Live CD para dar boot no teu Kali, para aí a gente arrumar o Kali. Tudo bem? Beleza. Então é isso aí. Então, por enquanto, o laboratório está falhando, não conseguimos resolver aqui o problema do Thiago, mas a gente vai continuar um pouco mais aqui e vai tentar, né, Thiago? Então, isso mesmo. Então vamos lá, se você tiver com dúvida, me procura, eu sou @Creteu nas mídias sociais. Se você estiver interessado em vir fazer parte aqui do nosso grupo, t.me/curso GNU no Telegram e curso GNU na Rede Matrix. A gente está aqui para esse Lab GNU toda terça-feira, hoje foi de quarta, mas toda terça-feira, a partir das 19 horas, e você consegue acessar por creteu.com.br/Lab GNU. São todos bem-vindos e bem-vindas. E se você quiser colaborar aqui conosco, tem aí todas as formas de apoio possível. Muito obrigado
a quem tem nos acompanhado e quem tem colaborado conosco. Obrigado ao pessoal que está aqui na sala. Obrigado, Tiago. Tiago, ainda não deu certo, a gente vai tentar mais. Valeu, Elton, Obrigado. Simplex, Guilherme, Nilson, Choride, Yuri, Chico, Elton, Leandro e mais alguém cujo nome começa com a letra M, que está apagado aqui, que é o Micael. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente se vê numa próxima. Um abraço.